paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, dando prosseguimento àquilo que nós temos feito, gravando esse vídeo com a intenção de expor o Evangelho, né, de Jesus Cristo, escrito por Marcos, né? Nós temos 4 evangelistas que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, o Evangelho de Jesus Cristo, e nós temos falado aqui baseado naquilo que Marcos deixou, né, para nós, o Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós já gravamos aí 2 vídeos, ainda estamos no capítulo 1, estamos indo devagar aí, para não sobrecarregar os vídeos, não ficar muito extenso, mas procurando também basear a nossa mensagem somente na Bíblia. Não temos aqui outra literatura, a não ser a Bíblia Sagrada. Nós vamos lendo os textos aqui e vamos fazendo algumas considerações naquilo que o Espírito Santo nos concede, nos dá, está passando aí. A intenção é essa, expor o Evangelho, não é? É expor a palavra de Deus, né? Aquilo que a Bíblia revela, deixando a Bíblia falar conosco, né? Respeitando, lógico, todo o contexto em que o texto é colocado, tanto histórico, quanto no contexto onde ele é inserido, não saindo fora, né? Não acrescentando, não tirando nada. Porque eu entendo que a fé, nós somos salvos pela fé, por meio da fé, pela graça de Deus. E a fé que salva é a fé que vem por ouvir a palavra de Deus, né? Então por isso nós estamos aqui baseados somente na palavra de Deus. Dando prosseguimento, então, nós falamos no último vídeo, e falando um pouquinho de João Batista, né, que apareceu ali no deserto, batizando, batismo em águas, e falamos que o Evangelho de Marcos, ele é bastante resumido, ele trata mais do um evangelho que narra as ações, né? Marcos não se detém muito em detalhes de genealogias e vidas, enfim. Cada evangelista aí tem a sua forma de escrever. Marcos, ele é assim, ele coloca mais as pessoas em ação, né? Jesus em ação, João Batista em ação. Mas aqui, nesse terceiro vídeo, então, nós vamos dar prosseguimento a partir do verso 9. E vamos ler inicialmente até o verso 13, que fala então quando Jesus, naqueles dias de João Batista, de Jesus, ele vai até João para ser batizado no Jordão. Então diz aqui, verso 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Esse é o texto, né? Nós já falamos que João Batista, Marcos narra assim, apareceu lá João Batista, no Rio Jordão, próximo ali de Jerusalém, da Judéia, e num determinado dia aparece ali quem? Jesus, né? Jesus vindo de Nazaré, né? Já que Jesus, ele foi chamado de Nazareno porque foi criado em Nazaré. Nós sabemos que o nascimento de Jesus se deu em Belém, porque seus pais, né, carnais aqui eram de Belém, e o profeta
a profecia dizia que o Messias nasceria em Belém, e para que se cumprisse, né, as Escrituras, Jesus nasceu em Belém, e depois que ele nasceu em Belém, ele então voltou para sua cidade de Nazaré, e ali foi criado juntamente com seus pais, uma criança normal ali, com pai, mãe, irmãos, irmãs, naquela cidade de Nazaré. E no tempo determinado, né, ele sai então de Nazaré, tendo ido de Nazaré, da Galileia, né, Nazaré ficava na Galileia, ele vai até João, e ali foi batizado por João no Jordão. O interessante é que as pessoas eram batizadas, conforme foi dito aqui, confessando seus pecados, não é? E eram batizadas em águas, né, arrependendo, confessando seus pecados. Só que Jesus não tinha pecado, né? Inclusive, Mateus, o outro evangelista, mostra que João, quando Jesus foi lá, né, para ser batizado por ele, João Batista falou: mas peraí, quem tem que ser batizado aqui sou eu. Agora vem o Senhor a mim, mas Jesus diz a ele: olha, convém que seja assim para que se cumpra, né, toda a Escritura. Então Jesus veio para cumprir. Então tudo aquilo que foi dito de Jesus, né, pelos profetas, salmos, pela lei, enfim, desde Gênesis, né, tinha que se cumprir, já que a palavra de Deus ela se cumpre, né? Então tudo se cumpriu em Jesus, e Jesus, por conta disso, não é, a lei mandava que todo aquele que todo homem na terra tinha que ser batizado, e Jesus, como homem que era, ele quis assim e foi batizado por João. E quando ele saiu da água, o Espírito, né, desceu de uma forma visível, né? Aqui fala que é uma pomba, né, e desceu ali sobre Jesus, e ali ouviram uma voz do céu, um testemunho do próprio Deus, né, Pai de Jesus, dizendo: este tu és o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho prazer. Né? É interessante que esse testemunho de Deus, né? Todos ali naturalmente, e ouviu-se uma voz nos céus, né? Está dizendo aqui. Então ouviu-se uma voz, as pessoas ouviram ali Deus dando testemunho que Jesus era o seu filho e ele tinha prazer em Jesus, né? E o Espírito Santo então desce sobre Jesus ali em forma de pomba, e todos viram, tudo isso para que se cumprisse as Escrituras, né? E a palavra vai dizer também que depois que Jesus sai ali e tal, ele vai para o deserto. O Espírito o impeliu para o deserto e esteve ali por 40 dias entre as feras, sendo tentado ali por Satanás. Mas os anjos estavam sempre ali servindo a Jesus. Então, aqui João, como eu disse, não dá muitos detalhes sobre essa tentação, né, que Jesus sofreu ali no deserto. E eu queria colocar isso aqui, né, também. Veja que era Jesus, né, o Filho de Deus, e tinha sido batizado, né, em águas, o Espírito Santo tinha vindo sobre ele, mas mesmo assim ele foi tentado, né? O que pode mostrar isso para nós? Nós também temos, né, geralmente somos crentes, servimos a Deus, vem tentações, né? Mas o Espírito, né, os seres celestiais, os anjos, enfim, eles nos ajudam, né? Deus, por meio do seu Espírito, os anjos, que são espíritos ministradores, que são enviados para servir a favor daqueles que vão lhe dar a salvação, enfim, há uma ajuda dos céus para nós. E essa tentação, o ser tentado, né, não é pecado, né? Se fosse assim, Jesus teria pecado, né? Porque aqui diz que ele foi tentado por Satanás por 40 dias. Então, veja que o ser tentado, né, não significa que nós vamos pecar. O que é o pecado é cair em tentação,
né, ceder à tentação, não resistir à tentação. E isso acontece, né, geralmente com aqueles que não têm o Espírito Santo, que não têm Deus. Dificilmente eles conseguem resistir às tentações de Satanás. E aí vivem de uma forma, naturalmente, que Deus não tem prazer, né, nele. Deus não pode testemunhar: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, eu tenho prazer. Mas a partir do momento que você tem o Espírito, que Jesus se salva, e você realmente arrepende dos seus pecados e tem uma nova vida, você passa a viver uma vida que agrada a Deus, né? Que Deus tem prazer, e Deus, logicamente, ele vai se agradar de nós, né? Mas nós, por vezes, sofremos tentações, né? Como Marcos não fala muito aqui a respeito das tentações que Jesus sofreu ali, eu gostaria de ir ali para Mateus. Mateus traz mais detalhes a respeito dessas tentações. Lá no seu capítulo 4, que escreveu Mateus, né? E que após, então, do verso 13 ao verso 17 de Mateus 4, 3, ele fala que Jesus indo ali, né? É a mesma coisa ali que Marcos fala. Jesus sendo batizado ali por João, João resistindo um pouco, né? Mas Jesus diz que deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então lhe permitiu, né? João foi lá, Jesus foi lá e foi batizado. E João batizou ele. Aí, no capítulo 4, ele começa então a falar, né, que Jesus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Satanás, né? Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Então ele ficou ali no deserto, em meio às feras, que diz Marcos lá, né? Olha que terrível tentação, né, que Jesus passou ali. Sendo ele homem, né? Porque ele, embora seja o Filho de Deus, mas ele é 100% Deus, ele também era 100% homem. E ele ficou ali 40 dias, né? Diz aqui 40 noites, e teve fome. E aí, chegando-se a ele, o tentador disse. Aí aparece aqui uma tentação, né? No verso 3 do capítulo 4 de Mateus. Satanás disse para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães, né? E Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo, Satanás, olhando e vendo aquela situação que Jesus estava passando, situação de fome, né, de uma necessidade terrível, porque aqui diz que ficou 40 dias, imagina uma pessoa, né? Um homem ficar 40 dias e 40 noites, e aqui diz que ele teve fome, naturalmente, né? Satanás vem e lança essa palavra para ele: olha, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, manda essas pedras aí que vocês estão vendo aí, ele transforma elas em pães, né? Quer dizer, trazendo uma tentação para Jesus, né? Sair, vamos dizer assim, da sua natureza carnal, já que ele veio pagar os pecados como homem, né, na terra, e ele usar os seus poderes aí como Deus, né? Mas Jesus, ele responde com a palavra, né? Ele usa a palavra. O que eu queria colocar aqui também a respeito disso? O diabo, irmãos, ele foge de nós, ele se afasta de nós quando nós resistimos a ele, né? E a forma e a maneira que nós temos de resistir ao diabo é estar firmado na verdade, já que o diabo é o pai da mentira, né? E nós devemos estar firmados na verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Então observe que quando Satanás lança essa tentação sobre Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Então Satanás, muitas vezes, ele vê uma necessidade que nós estamos passando, e aí ele lança, né, uma tentação
para que nós venhamos a pegar, né, suprir a nossa necessidade por nós mesmos, pela nossa própria vontade, né, sem estar sujeito à palavra de Deus. Então, irmãos, Jesus deixa bem claro. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Então, a palavra de Deus, que vem de Deus, a palavra, o Evangelho de Deus, ele é um alimento para a nossa vida. Né? E nós viveremos pela palavra. Né? Não é só das coisas da terra, não é só dos alimentos, pão, carne, coisas terrenas, não. O homem, né, não viverá somente disso, mas viverá também da palavra que sai da boca de Deus. Quantas pessoas vivendo, né, neste mundo, não se preocupando com a palavra de Deus, com o alimento espiritual, vivem somente na carne, só pensando nas coisas da carne, só pensando nas coisas materiais, esquecem das espirituais. Mas Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra que Jesus usou aqui, ela está lá em Deuteronômio, um livro aqui no Antigo Testamento, verso 3, capítulo 8 de Deuteronômio, né? O livro das leis aqui, a repetição das leis que Deus deu ao povo de Israel, a Moisés. E no verso 3 está escrito assim, ó: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Muitas vezes, irmãos, Deus permite, né, nós passarmos por situações difíceis, de necessidade, para nós entendermos isso. Que nós não vivemos só das coisas terrenas. Né? Muitas vezes Deus deixa passar fome, Deus deixa passar necessidade, né? Para que nós venhamos a entender, né, que nós somos sustentados, dependemos de Deus. Né? Porque o homem, na sua soberba, né, acha que ele é dono da vida, que ele faz da vida dele o que ele quiser. Né? O homem sem Deus é assim. Né? O problema é meu, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, eu que sou, eu. Então, quando Deus nos resgata, né, quando Deus nos salva através da fé em Cristo, Ele permite muitas vezes e tira tudo aquilo que não é dele, né? Coisas carnais, materiais, e deixa a gente passar um pouquinho no estreito, né, na dificuldade. E aí ele vai suprindo. Né? Você vê o povo lá, quando saiu, saiu para o deserto do Egito, ele saiu e lá no deserto onde ele estava não tinha nada, né? Mas Deus sustentou ali eles com maná, por vezes passavam fome, eles murmuravam, queriam carne, Deus enviou carne. Muitas vezes queriam água, Deus fez a água sair da rocha. E assim Deus vai fazendo os milagres em nossa vida, né, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. Deus vai suprindo devagarinho, né, vai fazendo para a gente poder entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Muito bem, o verso aqui continua em Mateus 5, capítulo 4, verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o penáculo do templo. Cidade santa aqui no caso Jerusalém, né? E no templo, lá em cima, lá no alto do templo. Ele disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Então, irmãos, o que a gente aprende aqui nessa segunda tentação que aparece aqui em Mateus, né? Ele continua petulante, né, o diabo. Você é filho de Deus? Se tu és filho de Deus, lança daqui de cima, abaixo, porque está escrito. Ele mesmo começa a usar a palavra de Deus. Ele usa o Salmo 91, né? Salmo 91, verso 11. Podemos até olhar lá em Salmos 91, é até bem conhecido esse salmo, né? Muitas pessoas usam esse salmo aí como um salmo poderoso para expulsar Satanás. Quem expulsa Satanás é Jesus, viu? É lógico que é através da palavra dele, né? Mas não é só o Salmo 91, né? O pessoal acha que o Salmo 91 tem um amuleto aqui para expulsar demônio, usa o Salmo 91, mas não é. É toda a palavra de Deus, né? Ela é poderosa desde que nós tenhamos um entendimento da palavra pelo Espírito Santo. Ele nos dá poder para resistir a Satanás. Mas no Salmo 91, é o verso 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E o verso 12 diz, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então, ainda um pouco fora de contexto, né? Satanás usa a palavra para colocar, né, essa tentação. E muitas vezes, irmão, o diabo pode usar até mesmo a palavra de Deus, né? Hoje em dia, muitas pessoas, e falo isso com tristeza e dor no coração, e com choro e lágrima, porque muitas pessoas estão usando a palavra de Deus fora de um contexto, fora de uma verdade, dando um entendimento distorcido da palavra, acrescentando coisas à palavra, tradições religiosas, dogmas religiosos na palavra, retirando as coisas da palavra. Tudo isso é obra satânica. Satanás pode usar a palavra, usa a Bíblia, né, para trazer essa dúvida na cabeça das pessoas, fazer essa confusão, e as pessoas ficam confundidas. Mas Jesus, novamente aqui no verso 7, ele usa a palavra que está em Deuteronômio capítulo 6, verso 16, ele diz assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, nós não podemos tentar o Senhor. O nosso Deus, ele é poderoso, irmãos, poderoso para fazer tudo, né, na nossa vida. Ele nos sustenta, nos salva, cura, liberta, enfim. Mas nós não podemos tentar o Senhor teu Deus, né, o nosso Deus, porque lá em Deuteronômio 6, podemos até ir lá para ver, Deuteronômio, novamente Deuteronômio, capítulo 6 agora, e o verso de número 16, onde ele dá as leis ali, né, ele vai falando, diz assim, verso 16, não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá, né? Então, as pessoas, como é que você pode tentar, como é que você pode tentar a Deus, né? Querer, né? Ninguém tenta a Deus, né? Não estar sujeito à lei de Deus, né? As murmurações, muitas vezes das coisas, das dificuldades que passamos, o Senhor permite passar, ou nós passamos por nossos erros mesmo, né? O Senhor é poderoso para livrar, mas nós não podemos tentar, né, o Senhor teu Deus. Então, muitas vezes as pessoas fazem coisas, né, que o Senhor não ordena, que o Senhor não ordena na sua palavra, ou está fora da palavra de Deus, que Deus falou, e fica dessa forma, depois que faz as coisas, se prejudica a si mesmo, faz coisas erradas, Deus não mandou fazer, né? A palavra não mandou fazer, a pessoa faz e depois fica, mas Deus, e aí eu fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor não... Então, irmãos, nós precisamos estar enquadrados na palavra de Deus, firmados na palavra, naquilo que Deus diz. Não podemos
né, distorcer a palavra para agradar a nós. Né? Não podemos distorcer a palavra, receber uma palavra distorcida. Né? Hoje em dia está muito assim, né? Eu determino, eu mando, eu pego aquela palavra, por exemplo, eu tudo posso naquele que me fortalece, como sendo aquela palavra, você pode ter dinheiro, pode ter tudo, né? Porque você é Deus que te fortalece. As pessoas mudam o sentido da palavra. E isso é uma maneira de tentar a Deus. Então, nós não devemos fazer assim. Devemos estar sujeitos a Deus, a sua palavra, e procurarmos andar conforme a palavra do Senhor. Afinal de contas, Ele é Deus, né? Então ele usa situações, né? Ele permite, né, situações do cotidiano da nossa vida para nos ensinar, para que nós possamos andar no caminho correto, no caminho que Deus quer que andemos. Né? Não é que Deus queira fazer isso, é que o homem, né, para que ele possa andar conforme Deus quer, ele tem que passar por aflições, por tribulações, por situações difíceis. É assim que Deus vai nos moldando, vai nos lapidando, vai nos formando uma nova criatura, um filho de Deus. Não que Jesus, né, precisasse disso. Mas mostra aqui a petulância de Satanás querendo fazer Jesus cair em tentação. Né? Mas se ele fez isso com Jesus, imagine com nós. Né? Então, fiquemos atentos aí, né? E entender que a palavra de Deus, ela tem prioridade em nossa vida. Nós vivemos pela palavra, nós não podemos tentar ao Senhor nosso Deus. E ele novamente diz aqui no verso 8, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só, né? Um lugar alto onde espiritualmente, né, ele pôde ver todos os reinos da terra, né, a glória, as coisas mundanas. São bonitas, porque tudo foi Deus que fez, né? Mostrou os reinos, as riquezas mundanas, a glória, né, deles, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha essa palavra, irmãos, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás, irmãos, muitas vezes usa coisas, figuras, né, coisas deste mundo, que até são bonitas aos nossos olhos. Né? São glórias deste mundo, né? Reinos deste mundo. E para que ele faz isso? Né? Para que a pessoa possa prostrar-se diante dele. Ah, mas eu não prostro diante dele, eu prostro diante daquilo que eu tenho fé, daquilo que eu acredito, uma imagem. Mas a imagem não pode nada, é coisa do mundo, é glória deste mundo. Né? Nós não podemos adorar ninguém mais a não ser Deus, né? Na figura de Cristo, o Espírito Santo. Então é o único Deus. Né? Só a Ele servirás. Não podemos servir coisas, né? Pessoas que já morreram, que são deste mundo, que possivelmente está no céu, e aí são representadas aqui na terra por imagens. São coisas do mundo. Né? E Satanás usa muitas vezes essas coisas para levar as pessoas a adorar a ele. Se Satanás aparecer para você, na pessoa de Satanás, né, e dizer para você que ele é Satanás, certamente você não vai adorar ele. Alguns até adoram, né? O próprio Satanás. Tem as religiões satanistas aí por aí. Mas a pessoa, normalmente, se o diabo se apresentar a ela como diabo, ele não vai adorar, ele não vai servir. Então o que o diabo faz? Ele transfigura de anjos de luz. Ele transfigura em coisas que parecem ser de Deus. Para que dessa forma engane as pessoas e as pessoas possam então adorar, se prostrar diante dele, adorar e servir a ele. É dessa maneira que
que o diabo, Satanás, faz aqui na terra. Essa palavra que Jesus usou, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Está também lá em Deuteronômio. Então observe que Jesus também usava bastante, né? Deuteronômio 6 mesmo, verso 13, onde diz: ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Porque o Senhor vosso Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, te destrua de sobre a face da terra. Né? Então, se você, né, realmente recebeu a palavra de Deus, você deve adorar, servir e se prostrar somente diante do Deus verdadeiro. As pessoas muitas vezes se prostram, né, diante de outros deuses, por exemplo, o dinheiro. Né? Quantas pessoas se prostram, se dobram aí diante do dinheiro, diante do poder, né? Diante de imagens, de escultura, diante de coisas, né? De carro. Tem gente que adora carro, né? Tem um carro e fica adorando aquele carro, né? Então, coisas mundanas, né? Mas adoração, prestar serviço, prestar adoração, se curvar, se prostrar diante de algo, somente diante de Deus. E essas são as tentações que Mateus apresenta aqui, né? E aí o diabo o deixou. E diz aqui o verso 11: então o diabo deixou, e aí chegaram os anjos e o serviram. Voltando então para Marcos, né? Eu fui lá para Mateus, porque Mateus mostra mais detalhe. Aqui Marcos só fala assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Ou seja, Jesus venceu a tentação, venceu o diabo mais uma vez aqui, por meio da palavra. Né? E é assim, irmãos, nós vivemos neste mundo ainda que, né, as pessoas que não têm temor de Deus, que não conhecem Deus, caem facinho, né? Vivem, na verdade, em tentação. Né? Caem em tentação todo momento. Porque não tem, né, a força do Espírito. A força, observe que o Espírito, né, Jesus desceu as águas, subiu, o Espírito veio sobre ele, depois que ele foi para o deserto para ser tentado. Nós também, irmãos, só vamos resistir a Satanás, ao diabo, às tentações que ele apresenta a nós, se nós estivermos o Espírito Santo em nós, e firmados na verdade que é a palavra, revelada pelo Espírito. Aí sim, aí Satanás vem com o engano, vem com as coisas erradas em nós, pela força do Espírito, daquele que nos fortalece, né? Daquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí ele nos fortalece e nós, né, resistimos e vencemos Satanás como ele venceu aqui. Agora, se enfrentar Satanás, né, enfrentar o diabo sem Deus, né, somente com rituais, né, as pessoas às vezes fazem rituais, né, e nas religiões diversas aí, exorcismo, outras coisas aí, né, que as pessoas inventam para expulsar Satanás. Observe aqui para nós esse ensino. Jesus venceu Satanás com a palavra, né, com a verdade, com a palavra de Deus e com o poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, ainda que ele fosse homem, né, ainda que ele fosse 100% homem, carne, sujeito a tentações, mas ele venceu por quê? Porque Deus estava com ele, né, o Espírito estava com ele, né, ele era o Filho de Deus, e nós também, por meio de Cristo Jesus, passamos a ser filhos de Deus, temos o Espírito Santo em nós, né, nos revestimos do Espírito Santo, e aí certamente iremos vencer a Satanás. Né? Lá em Efésios, só para terminar esse vídeo, né, uma palavra que está em Efésios, eu gostaria de deixar aqui, falando sobre a armadura de Deus.
né? Carta de Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, né? Verso 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então veja bem, e o verso 12 ele termina assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E aí ele traz aqui a armadura, né? Couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, né? Para repelir, né? Apagar todos os dados inflamados do maligno, capacete da salvação, enfim, toda a armadura de Deus. Mas revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Certo? Então, batismo, né? O revestimento de poder que o Espírito Santo nos concede. Revestimos, usamos essa armadura de Deus e aí vamos estar firmes, porque o diabo, ele anda ao derredor, né? A palavra vai dizer isso, ele anda ao derredor de nós buscando uma brecha, buscando uma fraqueza, né? Buscando, né, a quem possa tragar, quem possa matar, porque ele veio para isso, para matar, para roubar e para destruir. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Bem, então mais essa mensagem aí, né, mostrando para nós a importância de nós estarmos em constante oração, em leitura da palavra, guardando a fé, né, no evangelho da paz, né, da paz com Deus, enfim, toda essa armadura de Deus, porque o diabo não desiste de nós, não. Ele vai estar sempre tentando, vai sempre estar colocando embaraços na nossa vida, mas se nós estivermos firmes, né, revestidos com essa, no Senhor, né, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, aí nós vamos resistir contra as astutas, olha que é astutas, né, ciladas do diabo, né? E às vezes nós, se não tivermos em Cristo, se não tivermos no Senhor, nós não percebemos essas ciladas astutas de Satanás e caímos em tentação. Na oração do Pai Nosso, chamado Pai Nosso também, nós temos lá, né, o Senhor Jesus ensinando ali a oração ali para os discípulos, ele diz, né, e não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então não podemos deixar cair em tentação, né? E quem não deixa nós cair é o próprio Senhor Deus, através do seu Espírito Santo. Amém? Que você possa receber mais essa mensagem, né? Receber o Senhor Jesus, ser batizado, né? Se encher do Espírito Santo, revestir-se de Deus, da armadura que Deus dá para nós. E quando o diabo vier com as suas astutas ciladas aí, né, oferecendo coisas deste mundo, riquezas deste mundo, querendo que nós postremos diante dele, querendo oferecer coisas mundanas no lugar da palavra de Deus, né, trazendo aí, querendo que nós tentemos o nosso Deus, reclamemos do nosso Deus, murmuremos contra o nosso Deus, enfim, e não obedecer a Satanás, né, e estar firmados no Senhor. Amém? Que você possa receber essa palavra, que o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, possa te dar um entendimento maior e melhor daquilo que eu falei aqui. E prosseguiremos, né, continuando na exposição da palavra de Deus, do Evangelho que escreveu Marcos, agora a partir do verso 14. Amém? Ainda no capítulo 1. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.